Faltando apenas algumas horas pro aguardado retorno de Verdansk ao Warzone, o Tonyboy soltou uma indireta no seu Instagram aí falando sobre o que ele realmente acha da volta do mapa ao game, e aproveitou também para dar uma alfinetada aí nos jogadores que usam controle e Aim Assist no COD. E uma ótima notícia para quem joga nos consoles, finalmente será possível aí desativar o crossplay, evitando aí que você caia em partidas com outros jogadores no PC. E para fechar, a Activision dá um tapa na cara dos jogadores, trazendo de volta a skin mais icônica do Warzone 1, mas agora no Black Cell e cobrando muito caro por isso. E no momento noob emocional de hoje, vamos falar sobre saúde física e mental e os tipos de ansiedades que a gente vive na atualidade. Eu sou o Fast e tá começando mais um Fofocal, o jornal do Call of Cast, onde a gente traz as últimas notícias que agitaram a comunidade de COD no Brasil. Sempre, é claro, com muito respeito, bom humor e discussões saudáveis sobre saúde mental e inteligência emocional. Então vem comigo. Se você é antigo na comunidade Warzone, com certeza conhece o Tonyboy. E se você não conhece, ele começou a carreira dele no Rocket League, passou pelo Fortnite, e quando o Warzone chegou, aí sim que ele se destacou ainda mais e cresceu, explodiu aí na internet, formando um trio de sucesso com o Ninext e o Snarf pelos lobbies por aí. E goste de você dele ou não, a sua personalidade forte e opiniões polêmicas aí influencia e muito na comunidade e nos seus milhares de seguidores. E como eu sigo ele no Instagram, eu sempre me divirto assistindo os stories dele aí, farpando os jogadores que usam Aim Assist aí no COD, que a gente tá ligado que isso dá muito engajamento, né? A gente sabe que esse é um assunto polêmico e não é exclusividade do COD, não. A gente já teve essa discussão lá no Fortnite durante muito tempo, principalmente naquela época do L2 e tudo mais. No próprio Apex Legends também, que é um outro Battle Royale, que se eu não me engano, num passado não tão distante assim, até deu um nerf no Aim Assist no PC. Me corrijam aí se eu estiver errado. E aqui na comunidade de COD, a galera se divide aí entre um nerf no Aim Assist ou tirar de vez o Aim Assist do PC, já que já tem muitas vantagens sobre o console. E se liga só a pérola que ele soltou dessa vez. Como tem gente que usa assistência de mira e acha que sabe mirar. A gente tá ligado que realmente não é a mesma coisa você usar um polegar pra mirar e o mouse inteiro, né? A mão, o braço inteiro no caso, né? E quando o assunto é COD, a discussão é muito em torno disso. Uns falam que COD foi feito pra ser jogado no controle, sendo que a primeira versão que saiu foi pra PC. E defende também que o controle ali, o analógico, é um jeito de emular o que o mouse faz. Eu, sinceramente, não entendo muito dessa parte. Então, se eu estiver falando alguma besteira, vocês deixem aí nos comentários. Mas que é OP, você combar toda a potência do PC, todos os filtros e coisas que tu consegue instalar, além ainda de usar o controle, que realmente é muito forte, é inegável que dá muita vantagem, né? Senão os jogadores profissionais usariam o mouse e teclado, se os dois inputs fossem justos. Aí na sequência ele soltou um stories aí, gravando um vídeo, e esse aqui eu achei muito engraçado, velho. Meu bro tem um câmbio de caminhão no Aim Assist. E até o Blade comentou ali, mandando um monte de dedo do meio pra ele. Bora lá ver o vídeo. E esse analógico monstruoso. Olha o tamanho disso, cara. Que isso? É absurdo. Realmente, né? Porque como o analógico ele é muito curtinho, você tendo ali mais espaço, você consegue mexer com mais precisão, né? Nossa, velho. Listen, every follow me. I'm sorry. E outros jogadores ali, streamers como o GPG, manda risada e tal. Isso aqui já foi em outro momento, não foi no mesmo dia, mas aí eu acho que já foi uma indireta pro retorno de Verdansk ao Warzone aí. E se você já acompanhou os outros vídeos aí do Fofocal, eu já trouxe aqui pro canal, onde eu falo do permaban que ele tomou no COD e o diversos shadowbans que ele vive reclamando aí também no Twitter. Mas o que ele falou aqui, que na minha opinião é uma indireta ao retorno de Verdansk pro Warzone, ele fala de forma poética. Nada retorna, o tempo não recua, nem os passos, nem os sentimentos. Iludir-se com o retorno do que foi é apenas uma forma lenta de sofrer. Bem profundo, hein? Mas quando o assunto é Tonyboy, nem tudo é polêmica, porque ele vem fazendo um trabalho aí bem bacana também, incentivando a sua comunidade a cuidar mais da saúde física, da sua alimentação também. E ele aí, que é um entusiasta por performance, compartilhou no Instagram dele a evolução e a diferença do antes e depois dele começar a cuidar mais da saúde física e mental e treinar como um cavalo. E é realmente gritante
bastante a diferença aí antes e depois. Eu não sei exatamente quanto tempo é de uma foto para outra, mas com certeza deve ter aí no mínimo uns 6 meses a 1 ano. Acho que não passa de 1 ano, não. E ele até colocou na legenda aqui, ó, o Pano é skin da vida real. E como eu falei há pouco, goste você dele ou não, é muito importante ele com o alcance que ele tem. Ele já postou prints aí com mais de 200 mil visualizações nos stories dele. É legal ele compartilhar esse tipo de evolução e tudo mais. Claro que da maneira dele, ele sabe muito bem que muita gente segue ele devido ao estilo de vida que ele mostra, com carrões, o corpo pá, modelo do lado. Realmente é um estilo de vida que atrai muita gente. E não é só ele não, o Stolen também nas suas redes sociais compartilha aí diariamente nos seus stories, na sua timeline também, um pouco da sua rotina de treinos com o personal trainer. O Stolen aí que muitas vezes é alvo, né, de gordofobia na internet. E sempre que eu trago um conteúdo com ele aqui, eu tenho que banir diversas pessoas que fazem comentários aí preconceituosos sobre ele. Mas eu tenho certeza que para trabalhar com isso você tem que ter uma mente mais blindada aí, e ele acaba incentivando bastante gente aí com o seu novo estilo de vida. Ele que fez uma cirurgia bariátrica recentemente também, compartilhou tudo no canal dele. É sempre muito legal ver criadores de conteúdo aí com alcance imenso, incentivando e mostrando o processo também da mudança de vida, né? Mas você já parou pra pensar por que é tão difícil pra gente lutar contra a preguiça aí e fazer atividades físicas? Na verdade, o nosso cérebro foi moldado pra poupar energia. No passado, quando a comida e os recursos eram escassos, conservar força era essencial para a sobrevivência. E mesmo com a evolução, esse instinto ainda existe. E por isso, nosso cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil, tentando nos convencer a evitar esforço. Às vezes, a impressão que eu tenho é que lutar contra a preguiça é tipo enfrentar um cheat biológico da vida real. Mas enfim, eu não tenho propriedade para falar disso, mas esse cara aqui tem. Essa coisa de passar o dia inteiro sentado, andando um pouquinho, voltando, sem estimular, sem forçar os músculos, sem andar, sem fazer exercício, pedalar ou nadar, qualquer tipo de exercício, é muito ruim para o corpo. A atividade física melhora o funcionamento do organismo como um todo, melhora a função cardiovascular, melhora a circulação, acelera o seu metabolismo. Mano, eu tô gravando esse vídeo o tempo todo coçando minha perna e finalmente eu consegui me vingar e matar o pernilongo que tava me picando, velho. Você fica com mais dificuldade de ganhar peso ou com mais facilidade para perder o peso que foi acumulado excessivamente. E, além de tudo, para mim, o que eu acho que é o máximo da atividade física é que ela faz bem para o espírito. Você, quando acaba de correr, ou de pedalar, ou de nadar, você sente que você é invadido por uma sensação de paz, de calma. Nossa, mano, sim, depois que você sai do treino, é uma das melhores sensações do mundo, é você ir treinar num dia que você tá super desanimado, sem energia, e essa sensação te invade, tipo, ufa, eu vim conseguir. Aquilo te dá muito mais energia pro resto do dia. É bizarro os efeitos que isso faz. E essa calma vem ligada a um otimismo. Você se sente capaz de tocar o seu dia a dia, de fazer as coisas que você gosta, de cumprir as suas obrigações, de criar coisas novas. A atividade física dá esse tipo de estímulo. E, ao contrário, a vida sedentária te joga para baixo. Aí, se tem algum jovem padawan que não conhece esse senhor que se chama Drauzio Varela aí, nem tá ligado que esse senhor, com essa idade avançada que ele já tem, ele corre maratonas. Maratonas tem 42 quilômetros, tá? É muita coisa. Mas é isso aí, codistas. Bora upar na vida real também, hein? E finalmente uma ótima notícia para os jogadores de console, que pelos comentários de vocês aqui no Call of Cash eu tô ligado que isso é uma função muito aguardada por vocês. É notícia boa de um lado e ruim por outro, não é? E é claro que eu estou falando da opção de finalmente quem está jogando no console poder desativar o crossplay, tanto no Warzone, tanto no multiplayer Open Lobby e ranqueadas também. A notícia tá no blog post aí, mas eu trouxe diretamente aqui do Twitter do Modern Warzone, que é uma fonte muito confiável aí. E se liga só, na temporada 3, jogadores de console poderão desabilitar aí o crossplay em partidas multijogador normais, além de partidas ranqueadas de Warzone multiplayer. E isso vai diminuir muito as chances aí de você que joga no console cair contra um cheater, porque a gente sabe que no PC é muito mais fácil aí de comprar esses programas e usar e tudo mais. Claro que no console dá também, mas é um pouquinho mais limitado, pelo menos até onde eu sei. E por um lado isso é muito bom e por outros nem tanto, porque a gente sabe que a
grande maioria aí de vocês jogam pelo console, porque é muito mais acessível do que montar um computador completo para poder rodar COD bem como um console faz. E isso pode dar um pouquinho de dor de cabeça aí para jogadores do PC que podem sofrer um pouquinho mais aí para achar mais partidas, né? E de certa forma também é um jeito da gente realmente saber que eles declararam aí que falharam no anti-cheat, né? Porque se o anti-cheat funcionasse da maneira devida, não tem o porquê você investir tanto assim nessa parte de você desabilitar o crossplay ou não. Claro que também tem o lance de você só jogar contra quem tá no controle versus controle e não morrer pro cara aí que tá jogando no PC de 40 mil reais e usando ainda o Aim Assist a seu favor. Vai deixar muito mais justa aí as partidas pros jogadores de console e isso é muito legal. Mas como recentemente eles anunciaram aí que fecharam diversos sites e programas aí de hack, vamos ver qual que vai ser o efeito na comunidade. E por um lado eu fico muito triste porque o crossplay é o futuro da parada, né? Todos os games praticamente multiplayer estão vindo com essa função e pra eu que jogo o COD desde 2010, sempre foi um sonho poder jogar COD com amigos que não tenham o mesmo console ou plataforma que a minha, tá ligado? E eu me pergunto como é que isso vai funcionar, porque imagina você vai rodar uma partida de Warzone ali squad. Se o líder ou um só do grupo tiver com crossplay desativado, vai demorar muito pra achar outras partidas também? Ou será que vai ser mais tranquilo? Como é que funciona aí? Todos os jogadores daquele lobby de uma plataforma específica. Tô ansioso pra ver como isso vai funcionar e aproveita pra deixar aí nos comentários a sua opinião sobre o assunto e comenta aí também qual a plataforma que você joga. Eu jogo no PC e fiquei preocupado aí, por um lado, mais feliz pelos meus amigos aí do console e tem pelo menos agora essa opção aí de escolher com quem vai jogar. E no momento de gravação desse vídeo, a tão aguardada volta de Verdansk está cada vez mais próxima e assim como eu, pode ser que você também esteja com a sensação aí que eles estão desesperados pra gente voltar a jogar o jogo, porque você lê aí os patch notes e todas as novidades que eles estão trazendo de volta que a gente tinha no primeiro game, eles estão cada vez mais apelando pra nostalgia e pra mecânicas que a gente tinha no primeiro jogo e pedia há anos. E recentemente o Nano postou no Twitter aí e cravou que mais uma vez o Warzone está salvo. Mas será que dessa vez está salvo mesmo? E ele fez a seguinte postagem: participei da call com os devs e meus manos, o Warzone está salvo. A anti-zica foi instalada. O Warzone OG voltou. É claro que ele não pode dar muitos detalhes do que foi essa call, mas recentemente eu conversei sobre isso com vocês aqui no Fofocal, do dia que eu perguntei pro Hayashi como é que funcionam essas calls e se a Activision também ouvem as reclamações que a gente faz nos vídeos, nos comentários, na internet aí como um todo. E a galera já começa a teorizar e perguntar aqui, ó, será que o Bunny Hop vai estar de volta? Que é uma mecânica aí que a gente tinha no primeiro Warzone, né? Onde a gente ficava agachando e pulando, levantando pra fazer aquele movimento mais rápido aí. Aí o Paulo comentou: segundo você, o Warzone já foi salvo, mais salvo que a Princesa Peach pelo Mario. Todo update tu mete essa. Mais salvo que a Princesa Peach do Mario me pegou, tá? Porque essa aqui foi salva 1 bilhão de vezes. E ele responde: confia, o Warzone tem um plano. E tem uma galera que acredita que ele realmente zica quando posta isso, ó. Toda vez que tu fala isso, dá merda. E aí o Da Silva vem com a realidade na porta, que a realidade é nua e crua, né? E fala, ó, nunca tinha levado um Shadow Ban já há algum tempo. Hoje apenas entrei no jogo e levei Shadow. Diz aos devs pra tirarem o Shadow do top 1 Tuga. Inclusive, um beijo aí pra Portugal, que tem uma galera que assiste o Fofocal de lá. E se você também sofre aí com Shadow Bans ou conhece alguém que sofre com isso também, fica ligado aqui no canal do Call of Cast TV, que nos próximos vídeos eu vou trazer aqui um advogado falando como você pode ir atrás dos seus direitos aí e correr atrás de conseguir a sua conta de volta. E o Maurício comentou também, de novo essa call de falamos com os devs e o Warzone tá salvo. Mano, a mesma frase do lançamento do MW2. Uf, dá até arrepio de lembrar do lançamento do MW2. Sinceramente, não espero nada. Me divirto em Ressurgência e ponto final. E não acredito em nada que eles falem. Só acredito um dia após o pagamento e fim. Justíssimo, né? A gente sabe do histórico aí não tão favorável pro lado deles, né? Então, quanto menos a gente espera, menos a gente se desaponta. E é inegável que eles estão se esforçando aí realmente pra trazer algumas coisas maneiras de volta. Tem muita coisa boa sendo anunciada. Não quero parecer que eu sou o pessimista aqui que reclama o tempo todo, mas nem tudo são flores também.
querem. E quando eu coloquei no título desse vídeo que os jogadores estão sendo roubados, é uma maneira aí de ilustrar a sacanagem que eles vão fazer com a gente nessa nova temporada. E é claro que eu estou falando do retorno da skin da Rose, uma das skins mais quebradas da história do Warzone, junto com aquela lá dos galhos que parece o Groove. Até mais, talvez, dependendo aí da sua relação com o game. Porque basicamente era uma skin pay to win, ela vinha num passe de batalha, ela era uma skin magrinha, toda preta e era muito, mas muito difícil de enxergar em alguns pontos do mapa, velho. Less than 25, we're still standing. Eu mesmo tiltava toda vez que eu via alguém usando. E essa skin era tão popular e eles demoraram tanto pra tentar arrumar ela no jogo, que ela se tornou rara, né? Porque era de um passe de batalha específico e depois as pessoas começavam a vender contas com essas skins. Porque se tem uma coisa que o jogador de COD gosta é estar na frente de todo mundo, quer ter vantagem sobre todas as formas possíveis. Não todo mundo, obviamente, né? Para não generalizar. E adivinha só, galera, essa aqui é a skin da Rose 2.0 e dessa vez ela tá de volta aí no Black Cell, que é o passe de batalha premium aí do COD, que custa aí metade do jogo. Claro que o preço varia aí dependendo da plataforma, mas é muito caro. Aí a galera tá até comentando aqui, ó, paga 160 no Black Cell aí, trouxa, né? Skin que era do passe de batalha por R$30. E o pior, quem tinha essa skin já era, né? Perdeu, porque eles desligaram os servidores do outro jogo, então todas as skins foram perdidas, o que é uma puta sacanagem com os jogadores. Comprar de novo uma skin que já tinha, mas por outro lado o Lucas fala aqui vou ter que tá deixando meu protesto de lado e comprar o passe de batalha. E assim, galera, tem mais de um ano que eu recebo aí o Black Cell da Activision, eu sou muito grato, até porque é muito legal você ser notado como criador por uma empresa do jogo que você joga desde criança, mas do fundo do meu coração, galera, não vale a pena, velho. É muito dinheiro. Até o próprio Hayashi fala isso nos vídeos dele, quando eu tô assistindo os vídeos dele das novas temporadas, onde ele mostra o passe, ele mostra as skins também do Black Cell, e ele ganha, e da Activision mesmo assim fala que, galera, não vale a pena comprar. Como você tem que comprar toda temporada esse Black Cell, você compra duas temporadas aí já dá mais que o preço do jogo, é um absurdo. E agora eu lembrei que tem aquela skin lá do Black Noir também, que é tipo uma Rose versão masculina, né? Pô, eles podiam fazer uma pra Deus ver e lançar a skin aí de graça pra galera, né? Ou pelo menos pôr ela no passe de batalha gratuito, uma versão dela. Eu acho extremamente difícil, mas vamos aguardar aí pra ver se essa nova Rose vai ser tão quebrada quanto a primeira versão. E mais uma vez o Airinho joga das caras aqui no Fofocal, mas dessa vez não é porque tá envolvido em nenhuma treta e polêmica não, e sim porque ele vivenciou uma parada muito legal e eu fiquei genuinamente feliz por ele e decidi trazer essa notícia aqui pra vocês. E olha só que maneiro, galera, depois de tantos e tantos anos gravando e live sem parar, sem desistir e com o apoio da rapaziada, eu finalmente consegui fazer a coisa mais impressionante da minha vida. Comprei minha própria casa. Só Deus e a minha esposa sabem o trabalho que foi chegar aqui. E assim, galera, eu sei que muitos de vocês aí que estão assistindo esse vídeo gostam do Airinho, outros também não gostam, cada um por seus motivos, né? Mas eu queria falar uma parada aqui de coração pra vocês. Tudo que vocês veem na internet, seja em live, vídeo, Twitter, Instagram, é só um fragmento da vida dos criadores de conteúdo e influenciadores, tá ligado? Onde eles compartilham só realmente o que eles querem que vocês vejam. E eu não tô falando do Airinho específico não, tô falando de uma maneira geral. E eu tô falando isso porque eu vejo muita gente tacando pedra e hate em cima das pessoas assim por uma diferença de opiniões ou uma atitude que não gostou e tal. E faz parte da parada, tá? Tudo bem você discordar da pessoa, não curtir o conteúdo, a forma que ela fala, o que ela fala, porque simplesmente é só você parar de assistir a pessoa. E essa conquista dele mexeu muito comigo, porque eu lembro que há uns anos atrás, quando ele participou aqui do Call of Cast pela primeira vez, ele compartilhou um fragmento da vida dele comigo e com vocês aqui publicamente no Call of Cast, que é a realidade de muitos brasileiros por aí. Eu morava de favor e eu comecei morando com a minha mãe, ela se envolveu com uma pessoa e tudo mais, e aí eu comecei a ser jogado pela minha família, de lado pra lado. Então, tipo, eu morava com uma parte da minha família, e aí deu 3 dias depois, eu ouvi alguém falando no quartinho assim, tipo, não dá pra ficar com ele, o gasto, não sei o quê.
ele come muito, não sei o que, papapá. E aí, no outro dia, eles me jogavam pra outra casa, e aí eu ia morar com outra parte da família, e aí eu tinha que ouvir mais coisas de, esse menino vem pra cá, morar aqui, faz 2 dias ele não fez não sei o que, ele tá comendo arroz demais, ele quer assistir TV de manhã, a conta de energia vai vir alta, não sei o que. Então, a minha infância inteira, a minha juventude, minha pré-adolescência, eu tive que ouvir coisas de que eu não era bem-vindo em lugar nenhum. E pra mim, acompanhar de perto um pouco da evolução dele, anos depois, ele conseguir alcançar esse sonho aí que a maioria dos brasileiros, né, e eu me incluo nisso, sonho esse que nem deveria ser sonho, na verdade, né, porque uma casa deveria ser o básico ali, né, mas infelizmente o sistema que a gente vive aí não permite que a gente tenha acesso nem ao mínimo, né, mas enfim, e eu fiquei muito feliz. Isso mexeu muito comigo porque eu lembro que em setembro do ano passado, eu vivi uma crise de ansiedade muito grande, cara, eu tava chorando horrores, assim, eu liguei pro meu melhor amigo desesperado nesse dia, falando, cara, eu não tô me sentindo bem comigo mesmo, eu tô quase fazendo 30 anos, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada. Comecei a me abrir, desabafar, e esse meu melhor amigo, beijo, Josuke, inclusive, ele falou uma parada pra mim que, puxa, até me emociono falando, porque foi uma parada que realmente foi uma virada de chave, assim, pra mim. E ele falou, Fest, como assim você não tem nada, cara? Você tem uma família, você tem amigos, você tem saúde, você teve uma boa educação, você não passou fome, sabe? E eu daria tudo que eu tenho hoje, casa, carro, minha vida financeira estável, pra ter o que você tem, que é uma saúde, é um joelho bom, é um ombro bom, você tá novo. E quantas pessoas não fazem a vida depois do 40, dos 50? Eu acho que é um pouco da crise dos 30 batendo, né? Diversos sentimentos ali que causam essa confusão na gente, né? Poxa, eu tô tão jovem, eu me sinto jovem, cara. Mas a gente é muito ansioso, né? A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, acha que muitas vezes também já, pô, a vida não é justa, e ela não é justa mesmo. E pouco tempo depois desse episódio, eu vi um trecho de uma entrevista da Fernanda Torres, que você deve conhecer aí, que ela foi indicada ao Oscar recentemente, pelo filme Ainda Estou Aqui e tal, que resume muito bem isso tudo que eu tô tentando falar pra vocês. O povo, a gente é muito ansioso, sabe? É chato até. Tem muita ansiedade, você tem muito medo de não acontecer, você não sabe bem o que você tem que fazer pra estar no mundo. Você é imaturo mesmo. E a idade é uma beleza. Essa ideia de que a juventude sempre trará algo novo e revolucionário é da juventude, mas a juventude também fala muita bobagem, né? A juventude é muito cansativa também, é muito, assim, senhora do que acha, sem saber metade das coisas. E com a idade você aprende como as coisas são relativas, como você não domina o que você deseja, como você não domina nada, como a vida te leva de roldão. Isso a juventude não sabe ainda. Então eu acho que a calma da maturidade é uma maravilha, porque você fica realmente mais humilde com relação ao mundo. E olha, galera, depois desse episódio eu aprendi que realmente você ficar mais velho é uma dádiva, você fica mais experiente, você se importa menos com a opinião das outras pessoas. Só que há dias e dias, né? Tem dia que a ansiedade bate forte. E ainda mais nas eras das redes sociais, né? Onde no Instagram, ali nas redes sociais, todo mundo tem a vida perfeita e tudo mais, e a gente acaba se comparando e como a Fernanda falou nesse trecho, a gente não controla como as coisas acontecem, a gente controla como a gente reage às coisas e olhe lá ainda. E por falar em ansiedade e redes sociais, recentemente também eu trouxe lá pro Instagram do Noob Emocional um trecho onde o BRKS Edu fala o porquê que ele tá se afastando das redes sociais e como isso impactava e tá impactando a sua saúde mental também. E os anos vão passando, parece que a sua ansiedade ela vai mudando junto com você conforme cada etapa da sua vida, sabe? Mas bora lá ver o que o Edu falou sobre isso. Tem despertado, sim, ansiedade e depressão nas pessoas. Eu acho que o excesso de informação que a gente recebe, o excesso de pressão que a gente recebe através de redes sociais e o excesso de conteúdos de consumo fácil e rápido, a pessoa vê uma realidade mentirosa num feed de Instagram, a pessoa tem aquele excesso de dopamina dando um scroll num TikTok e isso
deixa todo mundo acelerado e todo mundo com aquela necessidade de ter satisfação imediata, ao invés de ter uma satisfação de médio e longo prazo. As pessoas querem satisfação momentânea e isso eu acho que é um problema sério. Eu tô parando de usar as redes sociais porque eu não via elas agregando nada na minha vida. Pra ter menos essa ansiedade ou depressão que você diz, mas eu fiz pensando em trazer mais qualidade de vida pra mim e pros que estão em volta de mim, né? E o que eu quero dizer com tudo isso é, se você que está assistindo esse vídeo conhece alguém ou você mesmo precisa de ajuda psicológica, isso não é um sinal de fraqueza e muito menos é culpa sua. Isso é culpa do mundo que a gente vive, que a gente não é ensinado a como a gente entende, né? Como a gente entende as nossas emoções. E se você for parar para pensar, criança não entende as suas emoções e a gente cresce, vira um adulto, somos eternas crianças com mais problemas e contas a pagar e ainda assim a gente não entende a forma que a gente se sente, como a gente reage. E nós, homens héteros, ouvimos o quê? Que homem tem que ser forte o tempo todo, que homem tem que ser o provedor, que não pode demonstrar fraqueza, que demonstrar fraqueza e sentimento é coisa de mulherzinha. O sentimento que eu tenho é que tudo que é sentimental e relacionado ao autocuidado e a cuidado é mais relacionado a mulheres do que homens. Porque homem tem que ser bruto, homem não pode levar desaforo pra casa. E não à toa a população carcerária masculina é muito maior que a feminina no Brasil. Enquanto as mulheres são mais unidas ali, formam uma rede de apoio entre elas, os homens se matam entre eles. Muitas vezes, literalmente, briga por causa de futebol, de uma discussão no bar, seja lá qual for o motivo pífio. E mais uma vez eu quero indicar, não é publi, isso é indicação, tá bom? Quero indicar mais uma vez o site PsyMeet, que é o site aí que eu usei para encontrar a minha psicóloga, de quando eu fiz aí terapia, e aqui no site você consegue fazer sessões por apenas R$30, galera. Pensa você cuidar da sua saúde mental por R$30, mano, é muito pouco. E a gente tá ligado que acesso a terapia, psicólogo, psiquiatra, é uma parada muito, muito cara. Então é uma forma aí mais acessível de você estarem tendo aí atendimento online, né? E basicamente é só você entrar no site, procurar um psicólogo aqui de acordo com a sua especialidade. Na época que eu fiz, eu lembro que eu fiz a de TCC, que é terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem mais voltada para eu tratar os meus pensamentos disfuncionais, sabe? Que eu ficava remoendo muitas coisas, remoía muitos meus erros também, sabe? Me culpava muito, e graças aí à terapia eu consegui aprender ferramentas para lidar com isso hoje, a ponto que apenas em 4 meses eu tive alta e nem sabia que era possível você ter alta de terapia. Então quando a galera fala que todo mundo precisa de psicólogo, às vezes é até mentira de certa forma, porque a ideia é você se cuidar, se tratar e tudo mais, a ponto de chegar no dia que você não precisa mais daquilo. Isso sim é a verdadeira liberdade emocional. E depois vai ter um botão que você vai ser redirecionado aí pro WhatsApp, já marca a sessão e pronto. É tudo muito rápido, tudo muito prático. Tem outros muitos sites aí que oferecem isso que o PsyMeet oferece, mas esse eu tô indicando porque foi o que eu usei, fechou? Então se divirta, gaste sim com seus hobbies e as coisas que você gosta, mas não deixa de investir em você. O seu eu do futuro vai agradecer muito o seu eu do passado, assim como eu agradeço o Fast do passado também por ter começado a estudar sobre autoconhecimento, inteligência emocional, que foi uma parada aí que mudou a minha vida, velho. E assim, galera, eu não sou dono da razão, não sou psicólogo, eu não sou nada disso. Eu só tô compartilhando a minha experiência com vocês. Espero que faça sentido pra vocês aí do outro lado de alguma forma. E se não fizer sentido, ignore. O que fizer sentido, você absorve, pensa, reflete e vê o que se encaixa melhor aí na sua vida. E se você curtiu esse episódio do Fofocal, você vai gostar desse aqui também, onde o Hayashi fala da saúde mental dele e eu mostro também a tatuagem que o Nano fez, onde ele tatuou o mapa de Verdansk na bunda. É sério. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo na sua nádega direita.